Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre os elementos da narrativa, ou seja, os componentes, os ingredientes para se criar uma narrativa. E o que é uma narrativa? É uma história, uma fábula, um conto, pode ser um conto de amor, um conto de terror, um conto de suspense, um conto de ficção científica, entendeu? Fábula que a gente já conhece, o objetivo e a finalidade da fábula também, né? Como é que se faz uma fábula, que a gente sabe que fábula, os personagens são animais que têm atitudes humanas, né? Então a narrativa é uma história que possui personagem, enredo, espaço, tempo e narrador. A gente vai descobrir tudo isso já já. Então, para a gente memorizar e decorar os elementos da narrativa, a gente tem que entender que os elementos da narrativa são o pente, ou seja, os elementos da narrativa formam a palavra pente, P-E-N-T-E, pente. Então, os elementos da narrativa são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Professor, mas para que estudar os elementos da narrativa? Se eu já sei interpretar um texto narrativo, mas para interpretar de maneira correta e analisar de maneira correta, você precisa conhecer os elementos que compõem a narrativa. Não adianta eu ler a fábula da cigarra e da formiga e não saber quais são os elementos que compõem a narrativa, ou seja, a fábula. Então, é para isso que eu preciso estudar os elementos da narrativa, para poder analisar, entender, interpretar de forma correta. E o primeiro elemento da narrativa é o personagem, ou seja, os personagens. Os personagens são os participantes da história, são eles que vivem as ações, ou seja, vivem as histórias. No caso aqui, a gente tem a Branca de Neve e os 7 anões. Então, os personagens são as pessoas que fazem parte da história, que vão dar o ar da graça na história. E existe 3 tipos de personagens: o personagem principal, o antagonista, que é o vilão, e os personagens secundários, que são aqueles que aparecem de vez em quando na história. A gente também tem o espaço, ou seja, o lugar que acontece, que ocorre a história. O espaço é onde os fatos ocorrem, o lugar físico, que pode ser no quarto, na sala, no hospital, em lugares internos ou externos, numa avenida, numa praia, na floresta, entendeu? Então, o espaço é o lugar onde acontece a história. Professor, o que são lugares internos e lugares externos? Por exemplo, a história está se passando no hospital. Se for interno, é dentro do hospital. Se for externo, é fora do hospital.
E existe também o narrador. A gente tem o narrador em primeira pessoa, que a gente chama de narrador personagem, ou seja, é o narrador que, além de narrador, ele participa da história como um personagem. E a gente tem o narrador observador, ou seja, ele conta a história, mas ele não participa das ações da história. É chamado de narrador em terceira pessoa. Narrador em primeira pessoa é um narrador personagem e narrador em terceira pessoa é um narrador observador. O tempo. Esse é um pouquinho mais complicado. Pode ser cronológico, né? O que é o tempo cronológico? Onde os acontecimentos seguem uma ordem, ou seja, quando a história é contada na ordem certa que aconteceu, entendeu? Então, é o tempo cronológico, quando a história é narrada seguindo uma ordem cronológica, tudo certinho. Já o tempo psicológico é onde não precisa seguir uma ordem, pode ser fora de ordem. A história pode ser contada fora de ordem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu posso contar a história da cigarra e da formiga, que a cigarra estava cantando e as formigas estavam trabalhando. Quando chegou o inverno, as formigas tinham muita comida estocada e a cigarra não tinha nada. A cigarra foi pedir ajuda à formiga e a formiga negou, e a cigarra morreu de fome. Pronto, eu contei a história no tempo cronológico, seguindo a ordem certinha. Mas eu também posso contar a história no tempo psicológico, do jeito que eu quiser, fora de ordem. Eu posso dizer que a cigarra morreu de fome porque ela ficou cantando. Aí depois eu posso dizer que ela foi pedir ajuda à formiga, aí eu posso voltar para o início da história, depois eu vou para o final da história. Eu vou contando a história na forma bem embaralhada, bem confusa. Então isso é tempo psicológico. Já o enredo, que é o penúltimo, diz respeito à trama, o encadeamento dos fatos, é o esqueleto da narrativa, o desenrolar dos acontecimentos. O enredo, que é isso aqui, ó. Existem elementos que compõem o enredo. O enredo é um elemento que compõe a narrativa. E dentro do enredo existem elementos que compõem o próprio enredo, que é introdução, desenvolvimento, conflito, o clímax e o desfecho da história. Nas próximas aulas eu vou explicar cada um desses. Não se preocupe. Neste momento eu quero que vocês aprendam quais são os elementos da narrativa, porque vocês vão precisar para realizar a atividade. Ok? Então, o enredo é a história em si, todinha. Só que dentro do enredo existem os elementos que compõem o enredo. Nas próximas aulas, a gente vai discutir isso, pessoal. Tá ok? E vamos novamente repetir comigo. Os elementos da narrativa são o pente: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E agora a gente vai para a atividade. Já coloquei o vídeo no grupo também da atividade. Peguem um livro didático
quem vai fazer a atividade do livro didático e quem for fazer a atividade na folhinha xerografada, pegue a folhinha xerografada também.